Jovens do 7º ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez, né? Nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Hoje, né, a nossa proposta é falar a respeito de transformação de figura. Esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Nós vamos aí para a nossa intro e logo após retornaremos aí com as transformações de figura. Bacana? Voltando aí, né, das transformações de figura. Então, na figura 1, né, abaixo, você pode ver o desenho de um pátio em forma de U, feito em uma grade quadriculada. O pequeno quadrado colorido de cinza é uma unidade de medida para fazer essa figura. Então, ó, pessoal, esse quadradinho aqui, ele tem um determinado tamanho. Então, em cima desse tamanho, ele fez essas medições. 1, 2, 3, 4 para cá, 4 para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para cá, certo? Então, ele fez esse desenho nessa malha quadriculada, certo? Então, a malha quadriculada ela facilita o desenho de determinados objetos. Então, se eu quiser ampliar esse desenho, utilizando o mesmo padrão, eu posso fazer o seguinte: eu posso duplicar a quantidade de malha, se for a mesma malha. Eu posso triplicar, quadriplicar, fazer um aumento na mesma proporção. Só que eu posso utilizar uma malha maior, uma malha que tem um tamanho maior. Então, ó, na figura 2, você vê o desenho do mesmo pátio, é o mesmo desenho, agora usando como unidade de medida para fazer essa figura um novo quadrado colorido de cinza, né, que nele aparece. Observe que o lado desse novo quadrado mede 2 vezes. Então, ó, esse daqui, ó, é 2 vezes o tamanho daquele lado. O lado do quadrado da figura 1. Então, essa figura é uma ampliação da figura 1. É o mesmo formato, só que ela foi ampliada, ela foi aumentada. Então, esse aumento da figura, mantendo a mesma proporção, você diz que é uma ampliação, certo? Não pode haver deformação na ampliação, pessoal. Então, um exemplo típico que você tem em relação à ampliação que pode deformar é quando você pega a foto de alguém. Na abertura da foto, vai aparecer, ó, um quadradinho nessas pontas, nas extremidades, e vai aparecer no centro da lateral e em cima e embaixo no centro também. Então, se você por acaso puxar aqui em cima, ou puxar aqui embaixo, ou puxar aqui no meio, né, ou puxar desse lado, você vai causar deformação na foto. Para você ampliar essa foto, o que você tem que fazer? Você tem que puxar nos cantos. Ao puxar no canto, ela vai crescer tanto num sentido quanto no outro. E aí você não tem deformação. Se ocorrer deformação, então você diz, você faz, ou você fala que se ocorreu deformação, então não ocorreu ampliação. A ampliação só vai acontecer se o formato permanecer, se ele desenvolver o mesmo formato, ok? Então vamos lá.
nós agora vamos ver aí um exemplo de ampliação ou um exemplo de redução. Eu tinha uma figura e reduzi. Então, ela tem que obedecer o mesmo formato. Então, veja aqui, ó. Esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse, e esse ângulo é igual a esse. Os ângulos permaneceram os mesmos. O que foi que aconteceu com os lados? Era 3, virou 1,5. Era 4, virou 2. Era 5, virou 2,5. Então, ele foi reduzido à metade. Se você pegar a metade aí e dividir por 2, você pegar cada número do grandão e dividir por 2, você vai obter justamente a medida do pequeno. Então, isso é redução, mantendo a mesma proporção, mantendo o mesmo formato. Então, ampliar ou reduzir significa você ter uma figura ou maior ou menor, obedecendo a mesma forma. Quando você obtém a mesma forma, a mesma proporção, você diz que essas grandezas são semelhantes, certo? Então, são figuras semelhantes. Então, figuras semelhantes são figuras que têm tamanhos diferentes, mas apresentam uma mesma proporção, certo? Então, vimos razão, vimos proporção, e isso é ampliação e redução de figura, que nós vamos aplicar justamente a proporção para determinar o tamanho da outra figura, mantendo essa ampliação ou redução. Bacana? Então, vamos lá. Um exemplo típico e claro que vocês têm de ampliação e redução é justamente os mapas, né? Você vê nos livros que eles sempre apresentam uma determinada escala, né? Então, a escala de redução, escala de ampliação, certo? Então, essas escalas, elas são usadas justamente para fazer essas medições, pessoal. Então, aqui, ó, eu posso dizer que esse mapa é a ampliação desse. Ou posso dizer que esse é a redução desse. Então, os dois mapas possuem a mesma forma, mas têm tamanhos diferentes. Então, o mapa verde é a ampliação do mapa amarelo, ou o mapa amarelo é a redução do mapa verde, certo? Então, ampliação e redução vai estar envolvendo essa mesma forma. Então, olha só. Outro exemplo de ampliação, né? Eu peguei essa figura e ampliei ela, como se fosse puxando aqui nas pontinhas, né? Então, essa ampliação da figura, veja que o formato permanece o mesmo. Ela não ocorreu deformação, ela não engordou e nem cresceu, né? Então, por quê? Porque foi puxado na ponta, na extremidade, nos cantinhos, certo? Então, ampliar é tornar maior sem deformar, certo? Bacana? E um outro passo aí que tem no livro de vocês são as translações. O que são translações? Então, no movimento de translação, uma figura desloca-se de um lugar para outro sem rodar ou refletir. A imagem dadas, né, essa aí, refletir aí, entenda como se fosse um espelho. Então, na vida real, podemos observar muitos movimentos de translação. Então, quando você anda de bicicleta, né, você está saindo de um lugar e indo para outro. Então, você está se deslocando. Esse deslocamento, essa movimentação, sem haver rotação, ou espelhamento, então você diz que é chamado esse movimento, esse tipo de movimento é chamado de
translação, certo? Então, translação é esse ato de deslocar ou da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ou de baixo para cima, ou de cima para baixo, ou na diagonal subindo, ou na diagonal descendo, certo? Então, são movimentos de translação. Essa diagonal é chamada de movimento oblíquo, certo? Então, vamos lá. Olha aí, uma pessoa andando de skate. O abrir e fechar de uma gaveta. A reprodução contínua de um triângulo. Então, todos esses tipos aí de figuras que vocês estão aí vendo é um movimento de translação. Então, numa translação, cada ponto de uma figura move-se na mesma direção, né? No mesmo sentido e percorre a mesma distância. Então, ele sempre vai permanecer essa distância contínua. Olha só, agora eu vou fazer esse movimento aí. Exemplo de movimento de translação. Pode ser na horizontal, então ele vai se movimentar assim, ó, horizontal. Ele se movimentou na horizontal. Então é uma translação horizontal. Mas poderia ser na vertical, se movimentando para baixo. Veja que ele permanece com o mesmo formato, ele não sofre alteração. O formato é o mesmo, ele só se desloca. Agora vamos deslocar na vertical. Ó. E na oblíqua. Certo? Então, ó, ele permanece no mesmo formato. Então, ele não sofre rotação, certo? E nem espelhamento. Então, o espelhamento, pessoal, é quando você olha, né, através de um espelho e o que é direito vira esquerdo e o que é esquerdo vira direito. Vocês já prestaram atenção a isso? Né? Essa imagem é uma imagem enantiomorfa. Então, o que é direito vira esquerdo e o que é esquerdo vira direito. Você não precisa ir agora correr atrás do espelho. Depois você verifica, certo? Então, vamos lá. Olha só. Vamos fazer o mesmo movimento na horizontal, na vertical e na oblíqua. Horizontal. O formato não se altera. Vertical. Não se altera. Oblíqua. Também não se altera. Então, o movimento permanece sempre no mesmo sentido, certo? Então, mesma direção, mesmo sentido e sem deformação. Vamos lá. Então, no nosso dia existem muitos exemplos de translações. Então, vamos pegar práticas do nosso dia a dia, certo? Então, vamos lá. Olha só, o abrir e fechar de uma gaveta. O abrir e fechar de uma gaveta é um movimento de translação. Certo? Então, ele vai passar de um ponto para outro sem ocorrer deformação. Quando você anda no elevador, né? O elevador ele vai e volta e não sofre deformação. Ele vai se movimentar na vertical. Então, o movimento de um elevador, esse também é um movimento de translação. Quando você fica estacionado em um degrau da escada rolante, né? Então você está fazendo esse movimento de translação. Você está saindo de um ponto e indo a outro, certo? Esse movimento oblíquo. Ok? Então, se você tem aí vários tipos de azulejos, né? Então, o pavimento de um azulejo, ele, se o pedreiro fizer o negócio certo, né, ele vai obedecer um padrão. Então, ele vai se deslocando no mesmo sentido. E aí, você, né, brincando, o tempo que você brincava aí, né, de
gangorra, né? Escorrega. Então, esse movimento que você vai descendo é justamente esse movimento de translação. E aí você tem o friso de uma cerâmica. Né? Então, esse frisozinho aí está constante, ele está saindo de um ponto e indo constante. Então, esses aí são todos exemplos de translação. Ó, agora nós vamos para ampliação. Pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem e vou ampliar. Né? Então, ó, veja que o formato ó, não se alterou. Então, eu aumentando essa figura, ela não sofreu deformação. Então, esse é o exemplo de ampliação. Bacana? Redução. Reduzir é diminuir, sem deformar. Então, ó, obedece o mesmo formatozinho, só que em tamanho menor. E o último aí que a gente estudou é justamente a translação, que é esse movimento do objeto sem sofrer espelhamento e nem rotação, certo? Então, ó, translação. Pronto, pessoal. Esse era o conteúdo de hoje. Ampliação, redução e translação. Então, fechamos aí esse capítulo aí do livro. Nós vamos fazer uma pequena atividadezinha aí, mas vocês vão sair muito bem. Façam, valeu, e foi um prazer estar com vocês. Tchau!